Você já se sentiu frágil diante dos desafios da vida? Já pensou que suas cicatrizes, suas falhas, poderiam ser os maiores obstáculos para alcançar o sucesso? Neste vídeo, vamos explorar a ideia revolucionária de que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas o caminho direto para o empoderamento. Através de histórias reais e lições profundas, você verá como transformar suas cicatrizes em poder e como a exposição da sua verdade pode ser a chave para desbloquear oportunidades que você nem imaginava. Imagine que, ao invés de se esconder, você possa mostrar suas fragilidades ao mundo e, ao fazer isso, atrair não só mais autenticidade, mas também sucesso. É possível que o medo da exposição e do julgamento te paralise, mas ao se libertar dessas amarras, você descobrirá o poder que existe em ser vulnerável. Assista até o final e descubra como suas próprias cicatrizes podem se transformar na força que vai te levar mais longe do que você jamais imaginou. Compartilhe nos comentários qual parte desse vídeo mais tocou o seu coração. Está pronto para transformar sua vulnerabilidade em poder? Então, continue assistindo. A força de ser imperfeito. Como aceitar suas falhas. Todos nós, em algum momento da vida, carregamos o peso das nossas falhas. Esses momentos que tanto tememos, que tentamos esconder dos outros e principalmente de nós mesmos. Eu, por exemplo, já passei por um erro que em um primeiro momento parecia não ter volta. Era como se todo o meu mundo desabasse em cima de mim. Foi uma falha profissional que me custou mais do que o simples erro. Me custou a confiança em mim mesmo, o medo de ser visto como alguém incapaz, o receio de que nunca mais seria bom o suficiente. Aquelas sombras que, por muito tempo, obscureceram a luz da minha própria capacidade. Mas foi nesse momento de dor que aprendi algo fundamental. Falhas não nos definem, elas nos moldam. A verdadeira força não vem da perfeição, mas da nossa capacidade de aprender e nos reerguer. Foi no momento mais sombrio que eu percebi que o erro não me fazia fraco. Pelo contrário, ele me dava uma chance de me reinventar. Aquela falha, que antes parecia ser um peso insuportável, na verdade, me deu asas. Eu não precisei mais carregar o fardo da perfeição. Me libertei da ideia de que precisava ser algo que eu não era. Essa foi a chave para o meu ponto de virada. Entendi finalmente que a verdadeira força estava na aceitação das minhas imperfeições. E ao abraçar essas falhas, encontrei um poder que eu nunca tinha imaginado. Foi como se, ao aceitar minha humanidade, eu tivesse criado espaço para a minha verdadeira grandeza. Agora, eu ensino a mim mesmo e a outros que a imperfeição não é algo a ser temido. Pelo contrário, é algo a ser abraçado. Ao aceitarmos nossas falhas, quebramos as correntes que nos prendem ao medo e ao fracasso. A mentalidade de abundância nasce nesse ponto, quando paramos de buscar a perfeição e começamos a viver a verdade de quem realmente somos. A autossugestão é uma ferramenta poderosa nesse processo. Ao reprogramar nossa mente, podemos transformar a dor da falha em uma experiência de aprendizado. O pensamento positivo começa a invadir o espaço das dúvidas, e a atração de riqueza, tanto material quanto emocional, surge quando aprendemos a confiar em nossa própria jornada, com todas as suas imperfeições. A falha não é o fim, é apenas uma transição. Uma oportunidade de reprogramar a mente, de enxergar além do que os olhos podem ver. O poder da mente está na capacidade de mudar a nossa realidade. O foco no sucesso não é sobre evitar falhas, mas sobre aprender com elas. A cada queda, uma lição é aprendida. Não é o erro que nos define, mas como nos levantamos. Cada vez que falhamos e nos reerguemos, nosso foco se ajusta e a nossa autoconfiança se fortalece. Essa confiança não vem da perfeição,
mas da coragem de ser quem somos, com todas as nossas falhas. Afinal, a verdadeira mentalidade milionária não é sobre ser impecável, mas sobre nunca desistir diante das dificuldades. A atração de oportunidades vem quando nos permitimos ser vulneráveis. Ao expor nossas falhas, mostramos nossa humanidade. Quando nos tornamos autênticos, as portas se abrem. A lei da vibração é clara. O que vibramos no interior é o que atraímos para a nossa vida. Se vibrarmos com medo do erro, atrairemos mais falhas. Mas, se vibrarmos com a certeza de que cada falha é uma chance de crescimento, atrairemos oportunidades que nos levarão ao sucesso. É essa mudança na forma de ver o mundo que torna a vida mais fluida, mais leve. Ao focar no sucesso e permitir que a vida siga seu curso, abraçamos o fluxo da manifestação. Cada um de nós tem dentro de si um potencial imenso, mas é na aceitação das nossas falhas que esse potencial se revela. A mente inconsciente, muitas vezes, guarda os medos mais profundos, mas também as forças mais poderosas. Quando tomamos o controle sobre nossos pensamentos, mudamos nossa realidade. A autossugestão se torna um aliado no processo de transformação. Reprogramar a mente para ver o erro como um trampolim e não como uma sentença é o que nos permite crescer. O pensamento positivo, por mais simples que pareça, tem um poder imenso. Ele é a chave para a atração de riqueza e para a construção de uma vida abundante. Ação inspirada. Talvez você tenha ouvido esse termo antes, mas o que ele realmente significa? Quando aceitamos nossas falhas, nos libertamos da perfeição e começamos a agir com base no que somos de verdade. A ação inspirada não é sobre seguir um caminho sem falhas, mas sobre agir com confiança, mesmo quando o caminho parece incerto. E é nessa ação que a verdadeira transformação acontece. Cada passo dado com coragem nos aproxima da nossa verdadeira missão de vida. E ao final, veremos que as falhas que tanto temíamos foram, na verdade, as sementes do nosso maior sucesso. O segredo, então, não está em tentar ser perfeito, mas em aceitar que somos humanos e, por isso, perfeitos na nossa imperfeição. Quando aprendemos a aceitar nossas falhas, desenvolvemos uma mentalidade de abundância. A autossugestão e o foco no sucesso nos guiam. Atraímos oportunidades não porque somos impecáveis, mas porque sabemos que em nossa jornada, falhas são apenas etapas do processo. A lei da causa e efeito nos mostra que cada escolha que fazemos tem um impacto e, ao aceitarmos nossas falhas, criamos uma base sólida para a nossa evolução. O sucesso é inevitável quando aceitamos quem somos, com todas as nossas falhas. A vulnerabilidade como atalho para o sucesso. Há momentos na vida em que nos sentimos fracos, indefesos, como se estivéssemos à mercê das circunstâncias. Eu mesmo passei por um episódio em que a minha vulnerabilidade foi vista como uma fraqueza, mas ao aceitá-la, ela se transformou em uma das minhas maiores forças. Durante um período de transição na minha carreira, me vi vulnerável diante de um grande desafio. O medo de falhar e de ser visto como incapaz me paralisava, mas decidi dar o passo mais difícil, me expor. Foi quando mostrei a todos a minha fragilidade que percebi, de maneira surpreendente, que aquilo me tornava mais humano, mais real. A vulnerabilidade, ao invés de me enfraquecer, me conectou com algo maior, com a minha verdadeira força interna. O ponto de virada veio quando eu percebi que, ao expor minhas fraquezas, estava, na verdade, criando conexões mais profundas com as pessoas ao meu redor. A vulnerabilidade não me fazia menos forte, mas me tornava mais acessível, mais genuíno. Essa descoberta foi libertadora. A vulnerabilidade humaniza, ela cria empatia. Quando mostramos nossas fraquezas, abrimos a porta para que outros façam o mesmo, criando um ambiente de autenticidade. E é nesse espaço de honestidade e humildade que as verdadeiras oportunidades surgem.
Ao contrário do que muitos pensam, a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas o maior atalho para o sucesso. Ela é a ponte que nos conecta com os outros e nos permite encontrar forças que nem sabíamos que existiam dentro de nós. A vulnerabilidade é um convite para sermos autênticos, e a autenticidade é a chave para abrir as portas da vida. Quando nos permitimos ser quem realmente somos, sem máscaras, sem as expectativas externas, o universo responde. A lei da atração começa a funcionar a nosso favor, porque estamos vibrando em uma frequência genuína. Ao nos mostrarmos vulneráveis, estamos criando espaço para a manifestação de novos caminhos, novas oportunidades. Essa é a verdadeira magia da vulnerabilidade. Ao aceitá-la, abrimos a porta para o sucesso. Quando paramos de esconder nossos medos e inseguranças, estamos, na verdade, criando uma vibração positiva que atrai pessoas e situações alinhadas com nosso propósito. É curioso como, ao nos expormos, encontramos o nosso verdadeiro poder. A autossugestão se torna mais eficaz quando nossa mente está aberta e disposta a aceitar quem somos, com todas as nossas falhas. Quando aceitamos a nossa vulnerabilidade, estamos, de forma inconsciente, programando a mente para o sucesso. A atração de riqueza não vem da perfeição, mas da nossa capacidade de ser autênticos. E essa autenticidade é o que nos faz atrair as oportunidades certas. As pessoas que são atraídas por nossa vulnerabilidade são as que realmente ressoam com nossa energia e nosso propósito. Elas vêm para nos apoiar, para nos ajudar a alcançar o que antes parecia impossível. Esse processo de se mostrar vulnerável, de abrir o coração para o mundo, pode ser assustador, mas é também uma das formas mais poderosas de transformação. A lei da vibração nos ensina que a frequência com a qual nos conectamos com o mundo exterior determina as experiências que atraímos. Ao nos mostrar vulneráveis, não estamos apenas compartilhando nossas fraquezas, mas também estamos emitindo uma vibração de coragem, de autenticidade, e é essa vibração que vai nos guiar para o sucesso. Cada passo dado na direção da vulnerabilidade nos aproxima da nossa verdadeira essência e do que realmente desejamos conquistar. Agora, veja como a ação inspirada entra nesse processo. A ação inspirada não é apenas agir por agir, mas agir com a confiança de que estamos no caminho certo, mesmo quando o medo e a insegurança tentam nos paralisar. Ao abraçar nossa vulnerabilidade, criamos um espaço seguro para tomar essas ações, sem a pressão de ser perfeito. A vulnerabilidade nos permite agir com o coração aberto, sem medo de errar, porque sabemos que cada erro é apenas mais uma lição. O pensamento positivo se torna mais forte, a autoconfiança se fortalece e a mente inconsciente começa a atrair as oportunidades que mais precisamos. A ação inspirada é aquela que vem da alma, da conexão verdadeira com nossa essência. É importante destacar que a vulnerabilidade não significa fragilidade, mas a coragem de ser verdadeiro consigo mesmo. Ao nos expormos, não estamos nos entregando às dificuldades, mas estamos mostrando nossa verdadeira força interior. A mentalidade milionária muitas vezes é associada ao sucesso material, mas na verdade ela começa na mente. E essa mentalidade se fortalece à medida que aprendemos a ser vulneráveis. Não é o medo que deve nos controlar, mas a vontade de seguir em frente, apesar das adversidades. Ao nos mostrarmos vulneráveis, estamos nos permitindo crescer, evoluir e, acima de tudo, conquistar aquilo que antes parecia inalcançável. No final, o verdadeiro sucesso não vem da perfeição, mas da autenticidade. Quando decidimos ser vulneráveis, estamos nos permitindo ser quem realmente somos, sem filtros. E é essa autenticidade que nos permite atrair tudo o que desejamos. Quando paramos de esconder nossas inseguranças e medos,
O universo responde com oportunidades que nos ajudam a seguir em frente. A lei da causa e efeito nos lembra que tudo o que fazemos retorna para nós. E ao escolhermos a vulnerabilidade como caminho, estamos atraindo não apenas riquezas materiais, mas também o verdadeiro sucesso emocional, espiritual e mental. A vulnerabilidade é, na verdade, o caminho para a nossa liberdade. O poder da empatia. Como nossas cicatrizes podem curar outros, há uma beleza secreta nas cicatrizes que carregamos, algo que muitas vezes tentamos esconder, mas que, na verdade, pode ser a chave para ajudar outros a curar. Já vivi momentos em que, ao compartilhar minhas próprias cicatrizes emocionais, percebi que estava não só me libertando, mas também ajudando aqueles ao meu redor. Lembro de uma vez em que um amigo estava passando por uma perda muito difícil, e foi aí que, ao falar sobre minha própria dor, sem perceber, comecei a curá-lo. Eu não tinha respostas fáceis ou soluções rápidas, mas ao compartilhar minha experiência, algo transformador aconteceu. Ele se sentiu compreendido. Às vezes, tudo o que precisamos é que alguém nos diga: "Eu sei como você se sente." E nesse ato de empatia, começa o processo de cura. O ponto de virada ocorreu quando percebi que, ao me abrir e mostrar minhas cicatrizes, eu não estava apenas tornando o outro mais forte, mas também a mim mesmo. O que eu achava que eram minhas fraquezas se transformaram nas maiores fontes de força. As cicatrizes, antes vistas como marcas de dor, agora se tornavam símbolos de superação e conexão. A empatia não é sobre dar respostas, mas sobre estar presente, ouvindo com o coração e compartilhando vulnerabilidade. Quando estamos dispostos a mostrar nossas cicatrizes, sem medo, damos aos outros a permissão para fazer o mesmo, criando um espaço seguro para que todos possam curar. Essa troca mútua é o que cria laços verdadeiros e transforma nossas dores em aprendizado. A empatia, nesse sentido, se torna um remédio que cura não só as feridas que carregamos, mas também as que o outro carrega. Ao olharmos para nossas cicatrizes com compaixão, encontramos uma forma de dar aos outros o que de mais precioso temos: nossa experiência, nossa vulnerabilidade. Isso é o que cria redes de apoio genuínas, onde não há julgamentos, apenas a compreensão do que é ser humano. Quando entendemos que nossas dores podem ser usadas para ajudar outros, damos um novo significado à nossa jornada. A atração de riqueza emocional, social e espiritual não vem de esconder as cicatrizes, mas de reconhecê-las como parte de um todo que é maior, mais profundo e mais significativo. Em momentos de vulnerabilidade, somos chamados a agir com empatia. Essa não é uma empatia passiva, mas ativa, que envolve agir com o coração e ouvir com a alma. Quando permitimos que nossas cicatrizes nos conectem com os outros, criamos um espaço onde todos podem crescer e se apoiar. A lei da vibração entra aqui, pois o que emitimos no mundo voltará para nós. Se emitirmos uma vibração de compaixão, atrairemos mais compaixão. Ao mostrarmos nossas fraquezas e falhas, nossa vibração se torna mais genuína, mais verdadeira e, portanto, mais poderosa. A mentalidade de abundância surge quando percebemos que a verdadeira riqueza está nas conexões humanas que cultivamos e não nas coisas materiais. A empatia não é algo que simplesmente se recebe, mas algo que se cultiva. Ao nos abrirmos para os outros, mostrando nossas cicatrizes, começamos a ver o poder que existe nas pequenas ações cotidianas. Cada gesto de empatia é uma semente que, quando regada com amor e paciência, pode florescer em algo grandioso. Quando aceitamos que nossas falhas e dores têm valor, somos capazes de ajudar os outros a superar as suas próprias dificuldades. A autossugestão, nesse processo, também tem um papel fundamental.
Quando escolhemos reprogramar nossa mente para ver as cicatrizes como fontes de poder, somos mais capazes de atrair as oportunidades que nos conectam com os outros de forma genuína. A ação inspirada neste contexto não é sobre resolver o problema do outro, mas sobre estar presente, ouvir sem pressa e compartilhar a própria experiência. O sucesso aqui não é medido pela quantidade de soluções que oferecemos, mas pela qualidade da conexão que estabelecemos. Quando mostramos aos outros que não estamos acima deles, mas ao lado deles, as relações se tornam mais fortes. O pensamento positivo, nesse caso, se reflete não em uma negação das dificuldades, mas em uma aceitação das adversidades como parte do processo de crescimento. Ao compartilhar nossas cicatrizes, atraímos não só apoio, mas também força para continuar a jornada. O poder da empatia é imenso, mas ele não pode florescer sem vulnerabilidade. As cicatrizes não são fraquezas, mas testemunhos de nossa capacidade de resistência. Ao abraçá-las, fazemos com que elas se tornem luz para os outros. A atração de oportunidades e de sucesso acontece de forma inesperada quando nos permitimos ser autênticos. Não é a nossa perfeição que cria as conexões, mas a nossa capacidade de ser vulneráveis e humanos. As cicatrizes, quando compartilhadas, se tornam uma linguagem universal, que ultrapassa barreiras e cria uma rede de apoio inquebrável. Ao permitir que nossas experiências sirvam aos outros, somos, ao mesmo tempo, curados. Por fim, o verdadeiro poder da empatia não está na capacidade de resolver problemas, mas na habilidade de ser um farol de luz na escuridão. Quando mostramos nossas cicatrizes, estamos permitindo que os outros também encontrem força nas suas. O sucesso, neste caso, não é a conquista de objetivos materiais, mas o estabelecimento de conexões profundas e autênticas. A lei da causa e efeito nos lembra que cada ação tem uma consequência e, ao escolhermos agir com empatia, estamos criando um ciclo de cura e transformação que afeta a todos ao nosso redor. Nossas cicatrizes não são marcas de fraqueza, mas de resiliência, e são elas que nos conectam com o verdadeiro poder da vida, transformando a dor em força, o processo de crescimento. A dor, muitas vezes, é vista como um obstáculo, algo a ser evitado a todo custo. Mas, e se eu te dissesse que a dor pode ser a chave para o seu crescimento? Eu vivi essa transformação em minha própria jornada. Havia um momento na minha vida em que tudo parecia perdido. A dor, a perda, o medo de nunca mais ser o mesmo me consumiam. Lembro como se fosse ontem. Aquele dia em que a vida me desafiou a olhar de frente para a dor e não mais fugir dela. Foi nesse momento que entendi que a dor, em vez de ser um inimigo, era na verdade um professor. E o que ela me ensinou foi que o crescimento não acontece na zona de conforto, mas justamente onde mais tememos estar. O processo de crescimento só é possível quando conseguimos usar a dor como um trampolim para algo maior. O ponto de virada para mim aconteceu quando parei de lutar contra a dor. Percebi que ela não estava ali para me destruir, mas para me fortalecer. A dor nos empurra para além dos nossos limites. Ela quebra as estruturas que não nos servem mais, para que possamos construir algo mais forte. Quando aceitei a dor como parte do processo de crescimento, comecei a ver oportunidades onde antes só via limitações. O crescimento, na verdade, acontece dentro de nós e não em circunstâncias externas. À medida que passamos por essas experiências desafiadoras, nossa mente se torna mais resiliente. A dor não é mais algo a ser evitado, mas algo a ser integrado na nossa jornada. A verdadeira transformação acontece quando começamos a ver a dor como um meio para alcançar algo maior. O foco no sucesso, muitas vezes, nos impede de ver o valor das experiências dolorosas. Mas, ao olharmos para a dor com novos olhos, podemos perceber que ela nos oferece uma chance única de evolução.
A mentalidade milionária não se constrói apenas em momentos de sucesso, mas também nos momentos de dificuldade. O processo de crescimento é repleto de altos e baixos, e é justamente no momento mais baixo que estamos mais perto de uma grande virada. A dor nos ensina resiliência, perseverança e, principalmente, nos lembra do nosso poder interior. A cada queda, ficamos mais fortes, mais sábios. Quando a dor nos encontra, temos duas opções: deixar que ela nos destrua ou usá-la como combustível para a nossa transformação. Eu escolhi a segunda opção. Eu sabia que não poderia ficar preso à dor, que ela não poderia ser minha prisão. Então, comecei a reprogramar minha mente. Usei a autossugestão para fortalecer meus pensamentos e, em vez de me concentrar no sofrimento, foquei na oportunidade de aprender. O pensamento positivo se tornou a chave para mudar a forma como eu via as adversidades. Não era mais sobre o que eu estava perdendo, mas sobre o que eu estava ganhando com cada desafio. A atração de riqueza, seja material ou emocional, passa por esse processo de transformação pessoal. A dor se tornou a ponte para o sucesso, e agora eu a vejo como um sinal de que estou evoluindo. A dor, assim como a vitória, também é uma questão de perspectiva. O que nos faz crescer não são os momentos de prazer, mas os momentos que nos desafiam a sair da nossa zona de conforto. A ação inspirada surge quando aceitamos esses desafios e escolhemos seguir em frente, mesmo quando a dor parece insuportável. Cada passo dado, mesmo que pequeno, é uma vitória. A mentalidade de abundância cresce quando percebemos que os momentos difíceis são apenas oportunidades disfarçadas. Eles nos ensinam a ter coragem, a manter o foco no sucesso e, acima de tudo, a acreditar que a dor não é o fim, mas apenas uma etapa do processo de crescimento. Quando transformamos a dor em força, nossa vibração muda. A lei da vibração nos ensina que somos atraídos pelo que vibramos, e se conseguimos transformar nossa dor em algo positivo, começamos a atrair o que é bom para nós. O desenvolvimento pessoal, então, não é sobre evitar a dor, mas sobre aprender a usá-la a nosso favor. Ao focar no que podemos aprender com a dor, ela se torna uma ferramenta de crescimento. Cada experiência dolorosa é uma lição que nos prepara para algo maior. A autoconfiança cresce à medida que conseguimos olhar para a dor e dizer: eu sou maior do que isso. Esse processo de transformação não acontece da noite para o dia. Mas, à medida que nos permitimos crescer através da dor, começamos a ver os resultados em nossa vida. As oportunidades começam a surgir, as portas começam a se abrir, e nos damos conta de que sem aquele desafio, nunca teríamos alcançado o nível de evolução que atingimos. A atração de oportunidades vem para aqueles que estão dispostos a ir além de suas limitações. Não é a dor que nos define, mas a maneira como escolhemos responder a ela. O pensamento positivo, a ação inspirada e a autossugestão se tornam os pilares do nosso sucesso. Por fim, a verdadeira transformação acontece quando aprendemos a ver a dor não como uma inimiga, mas como uma aliada. A dor nos mostra onde estamos e para onde podemos ir. Ela nos ensina a ter paciência e a perseverar, mesmo quando o caminho parece difícil. Quando conseguimos transformar a dor em força, vemos o mundo de uma maneira completamente diferente. O sucesso, então, não é apenas uma recompensa externa, mas uma jornada interna de autoconhecimento, crescimento e superação. A dor, ao final, é apenas a porta de entrada para o nosso verdadeiro poder. Do medo ao empoderamento. Como a vulnerabilidade pode ser libertadora. O medo é uma força poderosa. Ele nos paralisa, nos faz questionar nossas decisões, nos impede de seguir em frente. Já vivi esse medo. Lembro-me de uma época em que o simples ato de me expor, de mostrar minha vulnerabilidade,
parecia ser o maior erro da minha vida. O medo de ser julgado, de parecer fraco me consumia. Mas foi exatamente nesse momento de temor que percebi algo transformador. A verdadeira força está na capacidade de se mostrar vulnerável. No momento em que decidi enfrentar meu medo e ser verdadeiro comigo mesmo, a vulnerabilidade deixou de ser uma fraqueza e se tornou o maior catalisador de empoderamento que eu poderia experimentar. Foi a partir daí que o medo perdeu seu poder sobre mim. O ponto de virada foi quando percebi que a vulnerabilidade não é a ausência de força, mas a expressão genuína de quem realmente somos. Ao expor minhas inseguranças, ao ser honesto com os outros, criei uma conexão profunda e verdadeira. A vulnerabilidade não nos enfraquece, mas nos torna mais humanos. Ela permite que possamos ser vistos por quem realmente somos, sem as máscaras que usamos para esconder nossas fraquezas. Quando optamos por nos mostrar vulneráveis, permitimos que outros também o façam. E é nesse espaço de vulnerabilidade que encontramos a verdadeira liberdade. O medo, então, deixa de nos aprisionar e passa a nos impulsionar para uma versão mais autêntica e forte de nós mesmos. O empoderamento não vem da perfeição, mas da aceitação das nossas imperfeições. Quando aceitamos nossas fragilidades, nos libertamos do peso da máscara que sentimos a necessidade de carregar. A vulnerabilidade, ao contrário do que muitos acreditam, nos dá coragem para agir, para tomar decisões ousadas, para avançar sem medo do julgamento. Ao abraçarmos nossas falhas, estamos, na verdade, adquirindo uma nova perspectiva, uma nova força. A autossugestão, nesse caso, nos ajuda a reprogramar nossa mente, a fortalecer nossa confiança e a perceber que o que mais tememos, muitas vezes, é o que mais precisamos enfrentar. E ao fazer isso, nos empoderamos. A ação inspirada se torna a chave para a transformação nesse processo. Quando a vulnerabilidade é escolhida como uma força, a ação não é mais feita por medo ou obrigação, mas por uma escolha genuína de ser quem realmente somos. A vulnerabilidade nos permite agir com o coração aberto, com a confiança de que estamos no caminho certo. Não há mais receio de errar, porque sabemos que, ao mostrarmos nossas fraquezas, estamos criando um caminho mais autêntico e verdadeiro. A lei da atração nos ensina que, quando vibramos de forma genuína, atraímos para a nossa vida aquilo que ressoa com a nossa verdade. E a vulnerabilidade, quando bem vivida, nos faz vibrar com a frequência do empoderamento e do sucesso. Esse processo de empoderamento também está ligado ao poder da mente. Ao escolhermos nos mostrar vulneráveis, damos à nossa mente a permissão para abraçar a autenticidade, para abandonar as crenças limitantes que nos impedem de crescer. A mentalidade milionária nasce quando aceitamos que somos humanos, com falhas e virtudes, e que nossa jornada é feita de altos e baixos. Não precisamos ser perfeitos para ser poderosos. Quando nos libertamos da ideia de que precisamos esconder nossas falhas, podemos construir algo muito mais forte, uma confiança inabalável em nossa própria jornada. A ação inspirada, então, é a expressão dessa confiança. É o movimento que vem da alma, do coração, e não da obrigação ou do medo. A vulnerabilidade é, de fato, um atalho para o empoderamento, mas não é um caminho fácil. Exige coragem, exige uma mudança de perspectiva. O medo sempre vai tentar nos fazer retroceder, mas ao escolhermos a vulnerabilidade, estamos fazendo a escolha mais poderosa que podemos fazer. A escolha de sermos nós mesmos, sem filtros. A autossugestão se torna nossa aliada, nos ajudando a fortalecer a mente e a acreditar que somos capazes de alcançar qualquer coisa, mesmo quando a jornada parece difícil. A atração de oportunidades começa a fluir de forma natural quando nos permitimos ser vulneráveis. Não há mais barreiras internas que nos impeçam de avançar.
É importante entender que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas de imensa força. Quando nos permitimos ser vulneráveis, estamos dizendo ao mundo que estamos prontos para viver nossa verdade. A mente inconsciente muitas vezes guarda os medos mais profundos, mas também as maiores reservas de força. Quando aceitamos a vulnerabilidade, começamos a desbloquear essa força. A mentalidade de abundância nasce da aceitação de que temos o direito de ser humanos, de cometer erros e ainda assim continuar a jornada em direção ao sucesso. A vulnerabilidade não só liberta, mas abre portas para a verdadeira transformação pessoal. No final, o empoderamento não vem do que mostramos ao mundo, mas do que nos permitimos viver por dentro. Ao optarmos pela vulnerabilidade, escolhemos a liberdade. Não estamos mais aprisionados pelo medo do julgamento, da falha ou da rejeição. Em vez disso, estamos vivos, autênticos e conectados ao que realmente importa. A lei da causa e efeito nos ensina que tudo o que fazemos tem uma consequência. E ao nos mostrarmos vulneráveis, criamos uma consequência positiva para a nossa vida. Estamos atraindo não apenas sucesso, mas uma vida mais plena, mais rica em experiências e mais alinhada com a nossa verdadeira essência, expondo o frágil para construir o inquebrável. Há uma incrível força que se esconde no momento em que escolhemos expor nossas fraquezas. Muitas vezes, temos medo de mostrar o que consideramos nossos pontos vulneráveis, aquilo que achamos que nos torna fracos. Eu mesmo passei por um momento em que minha maior falha parecia ser a minha fraqueza mais irreparável. Mas ao invés de esconder, eu escolhi enfrentar a dor e mostrar o que me machucava. Quando fiz isso, percebi que, ao invés de ser visto como fraco, fui admirado por minha coragem. Ao expor o que eu achava que me tornava vulnerável, criei uma base mais sólida para a minha verdadeira força. A fragilidade, quando revelada com coragem, se transforma em algo inquebrável. O ponto de virada veio quando percebi que, ao expor minhas fraquezas, estava na verdade abrindo espaço para um processo de reinvenção. Quando a fragilidade se encontra com a autenticidade, cria-se uma energia poderosa. Eu deixei de ver minhas falhas como limitações e passei a vê-las como pontos de partida para a transformação. Ao me permitir ser vulnerável, fui capaz de reconstruir minha vida de uma forma mais forte e resiliente. A vulnerabilidade não me enfraqueceu, mas me deu a base para construir algo duradouro. A mentalidade de abundância se fortaleceu, pois eu entendi que, ao expor minhas falhas, estava permitindo que novas oportunidades se manifestassem. A verdadeira força não vem da perfeição, mas da capacidade de se levantar depois de cada queda. Quando aceitamos nossas fragilidades, permitimos que elas se tornem a base para algo mais forte. A ação inspirada é fundamental nesse processo. Ao tomarmos a decisão de agir, mesmo com medo, conseguimos criar algo inquebrável. A atração de riquezas emocionais e materiais acontece não quando mostramos uma versão idealizada de nós mesmos, mas quando mostramos nossa verdadeira essência, com todas as nossas imperfeições. Isso nos conecta com as pessoas, com as oportunidades e com os recursos que precisamos para crescer. E ao fazer isso, não só atraímos mais, mas nos tornamos mais fortes. Ao expormos nossas fraquezas, não estamos apenas nos abrindo para o mundo, mas também estamos criando uma conexão genuína com o que realmente importa. A lei da vibração nos ensina que quando somos autênticos, vibramos em uma frequência mais alta. Essa vibração positiva nos atrai para as situações e pessoas que ressoam com nossa verdade. O processo de reprogramação mental é essencial aqui. Ao aceitarmos nossas fragilidades, programamos nossa mente para buscar soluções e crescimento, não para fugir da dor.
O foco no sucesso se transforma, pois aprendemos a ver cada desafio como uma oportunidade para fortalecer nossa resiliência e aumentar nossa capacidade de atrair o que desejamos. A vulnerabilidade, então, se torna a chave para a verdadeira força. Quando paramos de esconder nossas fraquezas e passamos a usá-las como um ponto de partida para o crescimento, começamos a criar uma vida mais alinhada com nossos valores. O poder da mente se revela quando conseguimos usar o que antes era uma fraqueza como combustível para a nossa evolução. A autossugestão, nesse processo, nos ajuda a transformar a percepção de fragilidade em uma oportunidade de expansão. A atração de oportunidades surge naturalmente quando agimos com coragem, sabendo que estamos expostos, mas também mais fortes por isso. O pensamento positivo nos guia, pois entendemos que a fragilidade é uma fase temporária e a verdadeira força está na nossa capacidade de superá-la. O caminho para o empoderamento não é linear, mas sim uma jornada cheia de altos e baixos. E é justamente nesses momentos baixos que encontramos nossa maior força. Ao escolhermos expor o que consideramos frágil, estamos, na verdade, quebrando as barreiras que nos impedem de ser autênticos. A lei da causa e efeito nos ensina que, ao tomarmos uma atitude corajosa e verdadeira, as consequências dessa ação serão positivas. Cada vez que nos mostramos vulneráveis e expomos nossas fraquezas, criamos uma fundação mais forte para o nosso sucesso. A autoconfiança cresce à medida que aceitamos nossas falhas, e isso nos torna mais resilientes diante das adversidades. Essa jornada de exposição e autossuperação não é fácil, mas ela é necessária. Cada vez que decidimos ser honestos conosco e com os outros, estamos construindo uma base sólida para o nosso crescimento. A atração de riqueza, seja emocional ou material, não acontece em um ambiente de perfeição, mas em um espaço onde podemos ser reais, sem máscaras. Ao aceitarmos nossas fraquezas, atraímos aquilo que realmente importa: pessoas, oportunidades e recursos alinhados com a nossa verdade. O poder de transformar nossas falhas em força é o que nos leva do medo para o empoderamento. Ao vivermos nossa verdade, nos tornamos inquebráveis. A verdadeira força não está em esconder as falhas, mas em aceitá-las e usá-las para criar algo maior e mais significativo. Quando nos permitimos ser vulneráveis, mostramos ao mundo nossa verdadeira grandeza. Cada fraqueza exposta se transforma em um tijolo na construção de nossa resiliência. O sucesso vem quando decidimos ser autênticos e humanos, e é isso que nos conecta com o que realmente desejamos. A lei da atração nos ensina que, ao vibrarmos em nossa verdade, atraímos tudo o que precisamos para alcançar nossos objetivos. E assim, ao expor o que é frágil, construímos uma base inquebrável para o nosso futuro. A força oculta na vulnerabilidade, encontrando coragem ao mostrar suas cicatrizes. Às vezes, pensamos que nossas cicatrizes são marcas de fragilidade, algo que deve ser escondido para não sermos vistos como fracos. No entanto, eu aprendi que essas cicatrizes, longe de nos definirem como incapazes, podem ser as maiores fontes de força que possuímos. Lembro-me de um momento em minha vida quando, ao finalmente mostrar uma cicatriz emocional profunda, percebi que, ao expô-la, estava revelando minha verdadeira força. Foi como se a dor tivesse se transformado em algo belo e poderoso, algo que me unia aos outros de uma maneira mais profunda. Cada cicatriz que carregamos tem uma história, e ao compartilhá-las, encontramos não só a coragem de continuar, mas também o poder de inspirar os outros a fazerem o mesmo. O ponto de virada aconteceu quando eu percebi que, ao compartilhar minhas cicatrizes, eu estava, na verdade, oferecendo um presente aos outros. Cada vez que revelamos nossas fraquezas, ao invés de nos tornarmos vulneráveis à crítica, nós nos tornamos uma fonte de inspiração para aqueles ao nosso redor.
Ao expor minhas cicatrizes, criei uma conexão mais profunda com as pessoas. Elas passaram a ver que, assim como elas, eu também tinha meus momentos de dor, minhas dificuldades. E foi nesse reconhecimento mútuo de humanidade que surgiu a verdadeira força. As cicatrizes, longe de serem barreiras, tornam-se pontes que conectam almas, que criam laços inquebráveis de compreensão e empatia. Quando aprendemos a aceitar nossas cicatrizes, fazemos mais do que simplesmente nos tornar mais fortes. Abrimos portas para uma transformação verdadeira. A vulnerabilidade se torna a chave para encontrar a coragem que antes parecia inatingível. A lei da atração entra aqui. Quando escolhemos mostrar nossas cicatrizes, estamos vibrando uma energia de autenticidade e coragem. E é isso que atrai para a nossa vida as oportunidades que mais precisamos. Mostrar nossas feridas, ao invés de nos enfraquecer, cria um espaço onde a verdadeira força pode surgir. E é dessa força que nasce a mentalidade milionária. Uma mentalidade que não vê as dificuldades como um fim, mas como um ponto de partida para algo grandioso. Mostrar nossas cicatrizes é, na verdade, um ato de coragem. Não é fácil, eu sei, mas quando fazemos isso, criamos um espaço seguro para que outros também possam se expor. A autossugestão é uma ferramenta poderosa nesse processo, pois ao afirmarmos nossa força, nossa coragem, nossa autenticidade, estamos programando nossa mente para aceitar quem somos de verdade. A vibração positiva que emitimos ao nos mostrar vulneráveis atrai para nós mais oportunidades de crescimento e sucesso. O medo de ser julgado diminui à medida que nos tornamos mais autênticos, mais genuínos. E ao encontrar nossa própria força nas cicatrizes, tornamos-nos um farol para aqueles que ainda buscam essa coragem. O empoderamento vem quando vemos as cicatrizes não como algo a ser evitado, mas como algo a ser celebrado. Cada cicatriz que carrego é uma lembrança de que fui capaz de superar um desafio, de que, apesar das dificuldades, continuei a lutar. Ao aceitá-las e usá-las como uma parte da minha história, encontrei uma nova força. A mentalidade de abundância se desenvolve nesse processo, pois percebemos que, ao compartilhar nossas falhas, estamos criando um espaço para novas possibilidades. Cada cicatriz que nos lembra do que passamos também nos lembra de nossa resiliência. A atração de oportunidades e a manifestação de nossos desejos acontecem quando nos permitimos ser verdadeiros e aceitar todas as partes de nossa jornada. O poder da mente se revela quando conseguimos transformar nossas cicatrizes em fontes de força. Ao aceitá-las, estamos dizendo ao universo que estamos prontos para ser autênticos, para viver sem as máscaras da perfeição. A reprogramação mental acontece quando começamos a ver nossas dificuldades como lições e nossa dor como uma fonte de sabedoria. A ação inspirada começa a fluir de forma mais natural, porque não estamos mais lutando contra nossa própria história. Estamos simplesmente vivendo ela, com todas as suas complexidades. O sucesso, nesse caso, não é sobre se tornar perfeito, mas sobre ser inteiro, sobre aceitar as cicatrizes e usar elas como trampolins para a evolução. Cada cicatriz carrega uma lição, e cada lição nos torna mais fortes. A empatia cresce quando conseguimos enxergar a dor nos outros, porque sabemos exatamente como ela se sente. Ao compartilhar nossas cicatrizes, permitimos que outros também encontrem sua força. A vulnerabilidade nos conecta de uma forma que nenhuma perfeição poderia. A lei da causa e efeito nos lembra que, ao mostrarmos nossa verdadeira essência, estamos criando as condições para que as boas energias voltem para nós. Cada ato de vulnerabilidade é um ato de coragem, e cada ato de coragem nos aproxima da nossa verdadeira grandeza. No fim, as cicatrizes são o que nos tornam únicos. Elas não são um fardo, mas uma celebração de nossa jornada.
Elas representam nossa capacidade de crescer, de aprender, de evoluir. Mostrar nossas cicatrizes é, na verdade, mostrar nossa força interior. Quando escolhemos nos expor, nos libertamos das correntes do medo e da vergonha e encontramos o empoderamento na nossa vulnerabilidade. E assim, atraímos para nossas vidas tudo o que precisamos: o sucesso, as oportunidades e a verdadeira paz interior. Ao aceitarmos quem somos, com todas as nossas cicatrizes, nos tornamos inquebráveis. Agora que você viu o poder que existe na vulnerabilidade, eu te convido a refletir. O que você tem escondido dentro de si que, ao ser exposto, poderia liberar uma força imensa. A dor, as falhas, as cicatrizes, tudo isso pode ser transformado em combustível para o seu sucesso. A verdadeira força não está em esconder o que somos, mas em aceitar e abraçar nossa humanidade. Quando fazemos isso, atraímos não só as oportunidades certas, mas também o crescimento que vem de viver a nossa verdade. Agora é a sua vez. Coloque em prática as lições que aprendemos aqui e comece a ver a vulnerabilidade não como um obstáculo, mas como uma aliada na sua jornada de crescimento. Pergunte a si mesmo: o que você está esperando para se expor, para ser autêntico e, finalmente, se permitir ser todo o seu potencial? Se você sente que esse conteúdo realmente tocou sua vida, escreva nos comentários qual parte desse vídeo mais ressoou com você. E se ainda não fez, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo mais vídeos transformadores como este. Ah, e tem mais! Clique no link do primeiro comentário fixado. Lá, você encontrará um e-book gratuito que vai te ajudar ainda mais a desenvolver a mentalidade necessária para enfrentar seus desafios diários. Não espere mais. O poder está dentro de você, pronto para ser revelado.